eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou Cecília, eu sou CEO da Elite Collective. A gente é um design studio focado em empresas Web3, tanto internacional, tanto nacional. Fazem 4 anos que a gente está no mercado. A gente faz serviços tanto da parte de branding, design de produto e desenvolvimento de sites usando o Webflow, WordPress. E alguns dos nossos clientes são empresas bem renomadas e uma delas é o Falcon Foundation, que a gente está trabalhando com eles fazem 3 anos. A gente, da mesma forma que a gente faz serviços corpo fechado, né, de branding, design de produto, a gente também trabalha como time, né, em alocação. E como time a gente trabalha para um desses clientes que é o Falcon Foundation. E para eles a gente trabalha mais de 3 anos. É o case que eu coloquei nessa apresentação, que eu acho que vocês vão ter uma boa base, assim, do que é uma identidade visual, do que é um brand, de como afeta o nosso produto, de como a gente cria uma comunicação, de como a gente tenta agregar valor, né? Eu acredito que muitos de vocês estão criando projetos, vocês querem agregar valor tanto social, mas também, principalmente social, né? Para a questão do investimento, para a questão de credibilidade. E são pequenas coisas, assim, visuais que agregam muito, muito, muito mesmo. Enfim, pode passar, Boris, se você puder, por favor. Eu vou pedir desculpa para vocês, mas essa apresentação está em inglês. Mas é bem. Eu não gosto de adicionar muito texto em apresentação, então se vocês quiserem conteúdo de branding, enfim, dicas e etc., vocês podem me perguntar. Eu fico bem feliz em compartilhar. Mas essa apresentação é muito como a gente cria design pensando no long-term branding. Você pode passar também, por favor. E aí, o que é a visão e qual é o papel do design no geral, né? Quando a gente tem um projeto e quando a gente, enfim, inicialmente precisa fazer a parte de design, seja ter essa skill de design, o que eu recomendo as pessoas entenderem, enfim, que tem uma base mais de tecnologia, enfim, e de como a gente pode trazer um pouco disso, é de entender que o papel do design, antes de a gente ler uma copy, né, do que é o conteúdo que a gente coloca no site, antes de a gente usar o produto, as pessoas precisam sentir ele, né? E aí, esse sentir ele é de quais são as cores que vão se conectar, qual o tipo de comunicação, qual o tipo de target audiência que eu estou me comunicando, o que é que eu quero passar para eles. E tudo isso é muito feito de forma intencional. Não me parece, mas é muito de forma intencional. E uma das principais papéis do design, quando ele é bem construído, é de criar o trust, né? De criar um sentimento de verificidade, de comunicar a clareza e de criar o frame da experiência, né? E isso tudo começa da forma que a gente escolhe a nossa logo, mas antes da gente escolher a nossa logo, tem grandes partes do branding que a gente precisa entender o que eu vou pensar para o longo prazo, né? A minha identidade visual, da forma que ela é hoje, como ela pode funcionar nos próximos 5 anos. E está muito conectado com a visão do projeto que a gente está construindo. Não parece, mas tá. Quando a gente não faz essas perguntas no início do projeto, e aí você pode passar, Boris, quando a gente vai iniciar um projeto, eu preciso de uma logo, e a logo pode ser assim só para ser bonita. Ela não vai criar uma estrutura, né? E criar um branding que é um pouquinho mais do que uma unidade visual. Porque quando a gente tem unidade visual é apenas realmente a parte visual, então a logo, as cores. Mas um branding é muito qual é a missão, qual é a visão, qual é o propósito. Isso parece um pouco besteira, mas não é. Quando a gente dentro da Lito, quando a gente vai criar um projeto e a gente cria esse frame no início de a visão do projeto é essa, a visão, a missão, os valores são esses. E como a gente conecta com o mood board, no caso, que eu vou mostrar para vocês, conecta com o público-alvo, conecta com as camadas, né, que tem nessa estrutura, isso vai criando a diferenciação do branding que a gente está criando para que ele
crie o sentimento de trustness, né? Que é algo seguro, que é algo escalável, que tem um long-term vision. E eu acho que isso é o principal quando a gente está criando um pitch para investidor, de que isso tenha um longo prazo, um long term. E aí, essas camadas, o que é, né? A gente criar um branding. E isso é interessante que vocês utilizem isso em ferramentas de AI, que vocês podem utilizar, provavelmente, eu acredito, ou de explorarem sozinhos também, de entender esses fundamentos. Que o básico de um visual, um clarity, primeiro é as cores. Então, é toda a parte visual que a gente escolhe da marca, né? Então, primeiro é muito interessante. O topo é o brand diferenciação. Quando a gente tem o trust, scalability e o long term. Depois a gente tem a narrativa do brand, né? Então, qual é o posicionamento da minha empresa? Como eu vou criar consistência? Essa consistência ela precisa ser visual, ela precisa ser verbal, ela precisa ser posicionamento. Então, como eu posicionar, como eu falo do meu brand no Twitter, como eu falo do meu brand no Discord. E não parece, mas isso tudo de como a gente se posiciona, de como a gente fala, de como a gente se comporta, de toda a narrativa é branding, não é só identidade visual. E essas perguntas são muito importantes. Então, qual é a narrativa da marca, do projeto que eu estou construindo, né? E sempre pensando ao longo prazo. Nunca pensando que o meu branding, minha identidade visual precisa funcionar para o hoje. É muito legal quando a gente cria alguma coisa que funciona para o hoje, do que está em alta hoje, porque vai funcionar 3 meses, um ano, mas depois você vai ter que mudar de novo. Mas quando a gente tenta criar as coisas, principalmente tendo um pouco mais de personificação, e eu tenho certeza que cada um aqui de vocês já criando um projeto único, que tem uma missão, tem um valor, tem um longo prazo, e conectar isso com o branding, pode parecer um pouquinho mais difícil no início, assim, de talvez não esteja. Mas vai criar aquela clareza, vai criar aquela diferenciação que cria a diferenciação e a narrativa mesmo da sua marca. E aí, isso depois que a gente tem essas perguntas, então, o que é que eu estou tentando, qual é o propósito, qual é a missão, qual é a visão, qual é o target audience, como essas pessoas consumem referências, quais são as referências que estão no mercado, mas o que eu trago de diferente para o meu projeto. A gente vai para o sistema de UX, enfim, que são muito importantes. Então, a gente tem um sistema de componentes consistente para o nosso produto. Então, a gente vai usar um design system que é o Material Design ou um Tailwind e etc. Qual é o flow, quais são as micro-interações e a parte de identidade visual que é a básica, né? Então, uma paleta de cores, um conjunto de tipografias. A paleta de cores, ela sempre vai estar vinculada à psicologia das cores, assim. Pelo menos aqui, quando a gente trabalha na Lita, a gente sempre trabalha muito bem a psicologia das cores. E é um pouco interessante também, de quando a gente trabalha muito bem essa parte de branding do início, as cores elas falam muito pela marca. Quando a gente faz esse trabalho legal, assim, de o que é que quais são os valores da marca. Sempre vão estar muito atrelados com as cores, do que está conectado. A tipografia também. Então a tipografia é sempre muito importante que a gente tenha pelo menos duas tipografias que são um conjunto que a gente utiliza a maioria das vezes aqui na Leitio, é Google Fonts. Você não precisa comprar um pacote de fontes, nada do tipo. Mas tem um conjunto, dois conjuntos, que fala também, essa tipografia, ela é geométrica por conta disso, 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 daquilo. Ela é mais cursiva por causa disso, disso, disso. Então, tudo isso é muito importante. E eu vou mostrar pra vocês como a gente fez no Filecoin. Eu acho que é a forma mais interessante de ver é na prática. Então, se você puder passar, Boris, eu ficaria muito feliz. Pode passar mais um. E aí, do Filecoin, qual era? Eu acho que eu tenho até um antes e um depois. Deixa eu ver se eu tenho. Mas depois eu posso mostrar pra vocês. Mas o Filecoin, qual era o grande desafio deles? Eles são uma empresa, a fundação, com a missão de engajar a comunidade da Filecoin.
E aí, quando a gente começou a trabalhar com eles foi um pouquinho antes, um pouquinho depois da pandemia. Eles estavam criando todos os eventos da Falcon Foundation pelo mundo com brands diferentes, com identidades visuais diferentes, então tipografias diferentes, cores diferentes para cada comunidade. Então, vai ter o Falcon na Índia. Era uma cor, uma tipografia totalmente diferente. Vai ter o Falcon e o fio Bangkok, era totalmente diferente. Vai ter o fio em Paris, era totalmente diferente. Então, imagina para uma marca que é global, pra a Falcon Foundation, eles estavam perdendo muito engajamento com a comunidade, porque a comunidade não reconhecia. Pô, isso é da Falcon, isso não é. Então, acredito, não acredito eu, tenho certeza que é a mesma coisa quando a gente cria, vocês enquanto projeto, eu vou, cada apresentação que eu fizer, ou cada página, ou cada frame que eu fizer, eu vou mudar a tipografia, eu vou mudar as cores, porque não importa. Isso perde a trustness, perde a veracidade do projeto, perde a consistência. E o mais importante, perde o reconhecimento das pessoas da sua marca. Então, no caso da Filecoin, se eu estou indo para o Feel Paris agora, que a gente criou essa estrutura que a gente chama de Umbrella Branding, que a gente tem uma estrutura de branding debaixo delas. Tem várias outras marcas, que é o branding principal, o Feel Evans, e ele tem esse template. É um template, né? A gente chama de frame, que sempre a logo é 3 círculos e os ícones, e o fio é a mesma tipografia sempre. E as estruturas, as ilustrações, elas têm é o mesmo design, é o mesmo conceito. São ilustrações 2D, a gente desenha na mão. E isso vai em todos os eventos do Falcon Foundation. Então é muito mais fácil se eu, Cecília, a gente criar hoje um Fio Brasil. Eu espero um dia que a gente faça. É muito mais fácil as pessoas que vão vir reconhecerem a marca da Falcon de longe em um evento gigantesco do que se a gente criar um brand totalmente novo. Então é a mesma coisa para vocês. Ao invés de vocês criarem, vamos lá, uma camisa para todo tipo de evento diferente, de brand diferente, de cores diferentes, é muito mais fácil a gente ter uma única camisa com a mesma marca, a mesma tipografia, as mesmas cores e cria o reconhecimento da marca. E isso é a mesma coisa para uma pessoa que tá no Twitter scrollando, ou no Instagram, ou no Discord, de vocês sempre manterem o mesmo padrão de template de comunicação visual, de conteúdo, de tipografia, de copy, porque isso vai comunicar onde você esteja, as pessoas vão conhecer que essa é a marca, né? E muito de tudo, assim, de conteúdo, de como a gente posta, como a gente escreve, as pessoas vão criar esse reconhecimento. E isso cria muito mais credibilidade para quem está criando e principalmente quem vê de fora. Essa consistência é muito melhor a gente, pelo menos eu indico, né? A gente manter uma consistência da marca, estar conectado com os valores, com a missão, com o propósito. Isso é muito importante antes de unidade visual, entender o que é que eu estou fazendo, quais são os propósitos e como a gente reflete isso visualmente. Então, seja por cores, é inovação, é futurismo, é velocidade. Não, eu quero trazer conforto, eu quero trazer segurança por trás das cores, tudo isso. Até a gente chegar na parte de produto, de landing page, etc. E aí, sobre o processo, bora, se você puder passar, vai ser interessante. Antes da gente iniciar qualquer tipo de desenho, de escolher cor aqui na Lite, a gente faz a primeira parte que é de pesquisa. Então, é muito importante. E principalmente vocês que, até pra mim, que sou designer, que eu consumo muito coisas visuais, eu sempre faço a parte de pesquisa antes. Por mais que eu tenha um repertório criativo na minha cabeça, um pouquinho amplo, por consumir muitas coisas visuais, por ter esse exercício de visualizar muito fácil, quando as pessoas falam pra mim, eu sempre faço a parte de pesquisa, porque são novos projetos. Então, é muito importante que vocês tenham essa capacidade de visualizar também. E como a gente tem essa capacidade de visualizar? É consumindo. É entrando em sites como o Behance, como o Dribbble,
O Pinterest é muito bom, pra gente entender o que eu gosto e o que eu não gosto. O que se conecta, o que se não conecta com o que eu tô tentando criar. E principalmente hoje em dia, que vocês têm a habilidade de tentar isso com inteligência artificial também. Que é muito legal para ajudar, enfim, pequenos projetos que estão iniciando, né? Então, eu indico muito, assim, fazer uma pesquisa antes. Então, tanto de coisas que vocês acreditam que se conecta com a marca, não é necessário, tipo, eu tô fazendo um projeto que é um aplicativo de saúde. Ele vai, enfim, ele vai contar quantos quilômetros estou andando por dia. Então, vocês não precisam pesquisar só do tópico saúde. Não, eu, Cecília, putz, eu vou pesquisar aplicativos que tenham uma pegada. Eu tô fazendo um brand mais para adolescentes. Então, eu posso pesquisar brands que servem para adolescentes, que tenham comunicação adolescentes. Eu, Cecília, quero que a principal cor desse aplicativo seja laranja. Por que laranja? Porque eu quero que traga esse sentimento de inovação, de calor, de vivacidade. Então, eu posso procurar aplicativos com a cor laranja, né? Então, é muito importante essa parte de pesquisa. E aí, a parte da target audience também. Então, para quem eu estou construindo meu aplicativo, né? E aí, a gente sempre faz esse framezinho aqui dentro da Lite. Então, esse target audience que eu estou construindo vão ser investidores, stakeholders, ou você builders e etc. No meu caso, eu estou fazendo aplicativo de saúde. Então, eu estou querendo... Meu target audience pode ser empresas, eu quero que seja um aplicativo que empresas comprem para funcionários. Pode ser, é um target totalmente diferente. Não, eu tô construindo, target, eu tô fazendo um aplicativo apenas para mulheres, de tal idade. Tudo isso vai se conectar, é muito importante. E principalmente quando a gente entende o target audience, como eles consumem as marcas, né? De o que eles esperam também. E aí depois a gente faz a parte de brainstorming. E aí na parte de brainstorming, a gente geralmente faz um mood board, que é a gente criar um grande template. Eu não sei se vocês já viram o mood board, eu posso mostrar também. Deixa eu abrir um aqui. Tá, agora eu tô te seguindo. Agora tá certinho. Todos vendo aí, pessoal? Que eu tô- Sim. agora tá certo. Então, esse aqui a gente faz um Figma, muitas coisas de brand, tudo, na verdade, a gente entrega o branding, tudo no Figma. Esse aqui é o brand da Lite. E aí eu vou mostrar para vocês como. Aqui a gente tem um brand guide, que eu posso mostrar um pouquinho de como funciona, do que precisa. Que é interessante que vocês criem também um para vocês. Mas a gente dentro da Lite, a gente fez uma nova comunicação visual. Que era. A gente sentia que o nosso brand tava. A gente precisava criar mais conteúdo para o Twitter. E aí a gente não tinha tantos materiais visuais mesmo, assim, tipo tantos assets, né? Tipo, gradientes diferentes, imagens diferentes, e etc. E aí a gente criou essa nova comunicação visual. E tudo iniciou no moodboard. Então, aqui no moodboard, tipo, não tem muita coisa agregada até com Web3, com nada que a gente queria. Tem muito o que a gente queria passar, né? Que se vocês for ver aqui, que a gente colocou o estilo visual em palavras-chave, que era gradientes, morfismo, que é esse efeito de vidro, de glass, assim. Nós, a gente queria trazer isso, futurismo e abstrato. E a gente criou esse moodboard. Então, tipo assim, essas aqui eram as imagens chaves de referência, que é muito importante de trazer visualização. E antes de a gente fazer esse moodboard, a gente fez pelo menos uns outros dois, eu acho. Até a gente chegar em consenso, tipo assim, não, é isso aqui tá legal e tal. Isso aqui vai ser a base pra gente construir a narrativa, o tipo de elemento que a gente tá criando, a tipografia. Então, todos os próximos elementos que vocês vão ver, eles são muito semelhantes a isso, assim. Isso é muito bom, porque isso faz que a gente não fuja do branding. E é muito fácil a gente fugir do branding e perder a consistência e etc. E aí, do moodboard, a gente criou os gradientes, e aí a gente vai brincando, né? De diferentes. Aí, como a gente cria muitos materiais visuais pra gente brincar, né? Em comunicação,
descrição e etc., a gente criou os ícones também, o estilo de imagem, então nesse caso a gente queria imagens abstratas e etc. E a gente criou também os assets, né? Esse aqui era como se fosse adesivo. E aí aqui a gente veio para algumas aplicações de palavras-chave maiores, isso aqui a gente usa no dia a dia. E muito tentando ser parecido com o moodboard que a gente tem. E aí a gente sempre. E outra coisa, assim, o branding precisa de repetição. Então a gente sempre usa esse estilo de imagem, assim, mais de moodboard, do moodboard mesmo. Então tudo da gente, se a gente vai criar uma partnership, um background, etc., a gente sempre tenta usar as mesmas imagens, assim, repetir, 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 repetir aqui. E aí, quando a gente vai para o Brand Guide, vou mostrar para vocês, a gente tem tanto o novo de Web3 como o antigo também, que é o que eu indico que cada um de vocês construa de vocês mesmos, assim. E por mais pequeno que seja, é uma ótima interação de fazer. Porque vai ajudar muito a vocês entenderem a empresa de vocês, assim, o projeto de vocês. Então, o que é um Brand Guide? Basicamente, tem aqui a logo, então ela na primária, ela na cromática, então quais são as variações. A redução dela é muito importante quando a gente, sei lá, a gente vai num evento, precisa enviar, deve ter uma redução mínima para as pessoas saberem usarem. Tem a margem também, uso incorreto, qual é a paleta de cores, quais são os códigos, qual é a fonte firme, onde eu baixo. E a gente cria um documentozinho. Então, a cromática, então a gente só usa a logo nessas cores. Se está em preto, ela sempre é branca. O uso secundário dela é esse daqui. A Chromatic Variations, de novo. No caso da letra de interseção, né? Alguns projetos têm, outros não têm. Esse é o nosso símbolo. E a gente vai explicando. Essa daqui é a margem, então não pode diminuir menos que isso. Tá faltando tamanho, inclusive. Aqui é o minimum reduction, então não pode passar de 35 pixels. E se tiver em 35 pixels, a gente só usa o ícone, a gente não usa como eu posso falar, a logo inteira, né? O que mais? O uso incorreto, então não pode usar assim, não pode trocar cor, não pode ter baixo contraste, etc. Paleta de cores, então a gente coloca aqui 3 tipos de código. O Rex, que é o que todo mundo conhece. O CMYK, muito importante para impressão. Toda vez que a gente manda alguma coisa para impressão, ela muda para CMYK, não é RGB. Enfim, aí tem a tipografia. Ambas que a gente usa na Lite também são parte de Google Fonts também. A gente usa da Grotesque, é uma fonte de estilo Grotesque também, muito aplicada à interface Type mesmo, remete muito à computação, é o que a gente queria, tecnologia. E a gente tem a Próxima Serra, que é uma tipografia serifada, totalmente diferente. E a ideia da Próxima Série, por que a gente tem a Próxima Série? Que se a gente tem empresa de tecnologia, é para trazer essa parte de design mesmo. É um mix que a gente faz com o tradicional, que é essa parte que a gente enfatiza muito, assim, de tentar fazer coisas também que tem tradicionalismo, tem originalidade, mas de forma tecnológica. Tem a main rope que a gente usa para body text. Então, nesse caso, a gente utiliza 3 tipos de fonte. Essa daqui é títulos maiores. Essa daqui para highlighted. E essa daqui para leitura. Que é muito diferente também. Se a gente colocasse, nesse caso aqui, a leitura desse tipo de front aqui, que hoje tá main rope. Se eu coloco uma próxima série, não fica tão legal a leitura a longo prazo. Por quê? Porque as pessoas estão, como posso falar, elas estão habituadas a uma leitura de tipografia mais simples, né? Uma main rope, uma Inter, uma Arial. Então, não existe. A gente chegar aqui
e criar esse tipo de inovação. Assim. Infelizmente, a gente precisa usar também o que funciona nas outras marcas. E é a comunicação visual, a gente colocou os elementos gráficos da Lite. Esse aqui era do nosso branding do tradicionalzão, né? Então a gente só tinha isso, a gente não tinha o que a gente tem hoje, que são os gradientes, as imagens, etc. É muito mais legal, que eu acredito também traz muito mais flexibilidade. Então, quanto mais vocês conseguem criar essa direção de arte, que eu vou ter os gradientes, eu vou ter os gráficos. E aí depende de cada um, né? Se vão ser 3D, se vai ser 2D, se vai ser um minimalista. Depende de cada marca. Aqui na Lite, antigamente, como a gente só tinha isso, a aplicação visual era muito simples, assim. Mas era que a gente queria criar uma coisa bem clean, uma coisa bem simples, bem minimalista. E falou, não, a gente precisa um pouquinho mais. E a gente foi quando a gente adicionou, né? E aí aqui são as aplicações, direitinho. Então, quando eu falo pra gente fazer a parte de pesquisa, é muito visual, de buscar referências, criar um mood board e esse conceito. Então, na letra a gente segue muito isso daqui. A gente faz o mood board, a gente escolhe as cores, adiciona no mood board quais são as cores. Aqui na letra eu não tenho. Ah, tenho, até tenho. As cores são essa é a razão. Escolhemos a tipografia. É desse jeito o processo. Tô quase vendendo, tô quase fazendo com vocês. A gente desenha logo, enfim, a logo, cada um vai escolher o formato, o símbolo, a representação, faz a variação da logo e vai para a aplicação. Então, e na aplicação, na comunicação visual, vai depender muito de gosto pessoal, de tag audiência, que eu estou me comunicando e eu quero passar enquanto empresa. Embora a gente pode voltar lá pro outro Figma para mostrar para vocês como a gente fez o resultado no Filecoin. Possível. E aí, esse era o processo, tá mostrando para vocês. E esse é o resultado do Filecoin. Então, no do Filecoin, a gente sempre segue essa mesma linguagem de ilustração 2D. E antes de fazer essas ilustrações 2D, a gente faz uma pesquisa da comunidade da cidade do evento que a gente está indo. Então, a gente vai fazer um evento no Brasil. Então, imagine que a gente vai desenhar qualquer coisa aleatória do Brasil. Não. A gente vai fazer a ilustração da comunicação da Falcon Foundation com o Brasil. Não é só quais são os maiores esportes do Brasil, mas o que a comunidade da Falcon Foundation esperava estar conectada com o Brasil. Então, nesse caso, um pouco também do que funciona para a comunidade, enfim, desenvolvedores e etc. Diferente da gente construir para uma comunidade totalmente diferente de saúde, eu diria, assim, do Brasil. Então, todos esses spots que a gente fez no Paris, no Capital, no CEO, aí como se comunica também com a comunidade, enfim, imagine desenvolvedores da Falcone no Brasil. E depende também da cidade. Então, no caso da Falcone, se a gente fosse fazer um evento no Brasil, a gente pode fazer em São Paulo. Se conecta com São Paulo, quais são os spots, qual é a comida, etc. Ou a gente vai fazer no Rio de Janeiro. Todos os desenhos têm um motivo por trás. A logo, vocês podem ver que o Phil Paris. Ai, que triste, gente. Eu achei que tava a jogos diferentes. Mas todos os jogos já têm esse mesmo frame. Então a gente escolheria para o Phil Brasil. Phil Brasil, a gente escolheria 3 ícones. E os ícones. Até os ícones também é muito importante. Tem esse site aqui que é bem legal. Que ele é bem fácil de. Tipo assim, a gente usar sempre os ícones da mesma linguagem. Porque os ícones eles podem ser. Tem empresa grande, na verdade, que faz isso, assim. Que usa ícone, tanto outline, tanto solid, pro mesmo meio. Isso não é tão legal, assim. A gente tá usando até os ícones, a gente só usa ícone outline. Ah, porque a gente usa outline? Deve ter um motivo. Ah, a gente usa ícone, eles são sólidos. Ah, a gente usa ícones de 2 cores. Até isso é importante. E do Falcon também, assim. Todos os ícones, eles precisam ter a mesma consistência, né, e motivos. E aí os ícones também cada um conecta, é a mesma consistência de como eles são feitos e etc. E aí, pode passar, Boris?
Aqui do Filecoin é de como a gente. Isso vai para forma física, né? Como eu falei para vocês, essa palestra eu compartilhei na Empecilha. Eu queria muito trazer isso do Brain a longo termo e trazendo para forma física. Então, os ícones que a gente fez para o Filecoin, que eles usam na logo, eles usaram, enfim, eles usaram isso, fizeram. Eu vou mostrar para vocês também, que é bem legal. Eles fizeram inúmeros materiais de merch para guarda-chuva, para casaco, para stickers e etc. E isso daqui é de como eles iam aplicar no dia do evento. Tô procurando o conteúdo. Ver se eu acho. E aí, os ícones que parecem assim, coisas pequenas e bobas, como eles podem criar inúmeras coisas, assim, para nossa marca, para nossa narrativa. Esse foi o material que a Falcon fez a partir dos ícones para o merch deles. Então, eles fizeram guarda-chuva, casaco, mochila, sticker, e etc. E diferente de antigamente, que para cada evento eles faziam um brand diferente. Isso não cria reconhecimento. Então, imagine que esse guarda-chuva que era de Paris, ele pode ser reconhecido por, enfim, se a gente fizer um guarda-chuva de outra cidade, vai ter a mesma consistência, enfim, de ícone, de como é aplicado e etc. E se, enfim, se vocês entrarem, tiverem um tempinho de vocês entrarem e verem como é o material do Filter Run, os posts de cada um, do Fio Hong Kong, é muito fácil o reconhecimento, assim, da comunidade de ter isso, né? E aqui é como é aplicado, enfim, de forma física mesmo. Aí tem esse vídeo, Boris, se você quiser clicar, acho que vai funcionar. Qual É vídeo o próximo. é? É dentro Ah, tá, o é próximo dentro da vídeo. apresentação. Aí isso é de como fica na forma né? É bem legal. E esse é o resultado. E esse foi o primeiro evento que a gente fez e foi muito legal ver isso. Aqui, eu fiz esse post, vocês conseguem ver como era antes os eventos que eles criavam, assim, era um caos, gente. Eu enviei aqui no chat, aí vocês podem ver como é que eles faziam antes. Eles faziam na parte esquerda, assim, todo evento. Era isso. Então, todo evento eles botavam tipografia diferente, logo diferente, para cidade diferente. E aí imagine como é que as pessoas vão pro evento da Falcon e não tem reconhecimento. E a gente fez um trabalho de criar, tipo assim, um template, né? Mas esse template, cada projeto tem a sua própria personalidade, a sua própria característica e etc. Mas isso não parece, mas é fruto de muita de pesquisa, de como vai funcionar, de como isso pode funcionar em qualquer cidade, as ferramentas, as cores. Então, cada cidade tem uma cor específica, por um motivo específico, enfim. E deixa eu ver mais. Desculpa, gente. E aí, outra coisa também que a gente fez, Falcon, recentemente, é só outra coisa também, mas é só um adendo, assim, que aí pode passar também, Boris, no outro, que é o Corgi também, que é como esse brand da Falcon, ele tem um mascote, e esse mascotezinho é muito fofo, esse mascote, gente. E eles colocam roupas agora diferentes, assim. Do Fio Paris era outra roupa, e agora tem essa roupa. Não, eu também não aguento. Também não aguento. Realmente é muito fofo. E aí, outra coisa legal que a gente fez, primeiro, deles fizerem o mascote da vida real.
E também a gente também fez a parte de stickers também, que é muito legal, gente, assim, pro branding. Ter stickers no Telegram, assim, muito, muito legal. E acho que é uma ferramenta também de criar comunicação visual muito boa. Pode passar, Boris, também. Isso também, assim, cria outro tipo de escalabilidade para sua marca, sua identidade visual e etc. E aí é isso a apresentação, gente. Se vocês quiserem, eu posso enviar também, que eu acho que seria muito legal, as perguntas que eu tenho de briefing de branding. Que eu acho que seria um ótimo exercício para vocês mesmos preencherem, assim. É o briefing que a gente faz para os clientes da Lite. E eu acho que seria muito bom de exercício para vocês fazerem e preencherem e, enfim, se interarem. As pessoas tenham gostado. Eu tentei trazer não tantas coisas, ferramentas, técnicas, mas muito de mostrar a vocês como é importante ter essa clareza de pesquisa, de o que é que eu estou fazendo, como eu enxergo isso daqui a 5 anos, não a um ano. E isso traz muita prova social para vocês, de forma tanto de usuários, de clientes e também para a parte de, enfim, recolhimento de fundos, de pitch deck também. Mas espero que tenham gostado. Obrigada também por ceder esse tempo especial. E é isso. Se tiverem alguma dúvida, eu estou aqui. Nossa, foi muito bom, eu gostei bastante, ainda mais dessa parte de tentar gerar identificação de uma marca global em diferentes locais. Eu acho que foi a parte mais interessante. Assim, eu achei muito legal essa parte. Espero que todos tenham gostado também. Acesse e forneceu ótimos materiais aí pra gente. Inclusive, a gente vai ficar muito feliz se você puder enviar esse do briefing. Acho que é um exercício legal pra galera fazer. Vamos ver se tem alguma pergunta no chat ou se alguém quer comentar alguma coisa. Quem quiser subir no palco também fica à vontade. Esse daqui é o pitch. Gente, design para pitch eu gosto muito. Se vocês quiserem me pedir, tipo assim, eu adoro dar pitacos em pitch decks, eu gosto. Obrigada, gente. Esse daqui é o link dele em português. É bem extenso, mas é bem bom. Muito legal, muito legal. Então aí, pessoal, para vocês que vão fazer, então fazendo os projetos, é uma ótima forma de exercitar aí a parte do seu branding. Legal demais. Mas acredito que seja isso, César. Muito obrigado. De nada. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, precisar, é só falar. Eu não sou a melhor pessoa no Discord, mas podem me chamar no Telegram. Meu Telegram é Civiloso. E aí enfim, dúvidas, enfim, qualquer coisa que precisarem, é só falar. Sigam a Cess no Twitter, sigam a Lid também. Vocês vão ver lá um trabalho maravilhoso. Muito obrigada, mãe.